Boa tarde, igreja. A graça e a paz. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Quantos aqui me conhecem? É uma galerinha aí. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Bill Ribeiro. Congrego na igreja Vencer em Cristo. Trago um abraço dos meus pastores para vocês. E gostaria primeiramente de agradecer o pastor, de agradecer o Ti pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu conheci o Ti num momento muito especial, por intermédio do Mateus, onde eu faço um trabalho nos colégios aqui em São José do Rio Preto. Se puder abaixar o pad para mim. E eu precisava de um ministro para ministrar comigo em um dos dias lá. E dia de semana, eu sei a correria que é da galera toda trabalhando e tal. Não que o Tino não tenha essa correria, mas ele tinha aquela disponibilidade. E o Mateus me passou o contato dele, eu entrei em contato com ele. E naquele dia foi maravilhoso o que o Senhor fez ali no colégio do SESI ali aqui da Conceição. Então foi muito lindo, tem até um vídeo no YouTube. E ali a gente fez uma amizade. Eu sempre digo algo: quando eu fui para a presença do Senhor, Deus ele me pediu os meus amigos, porque Ele me disse para me entregar os meus amigos para Ele, que Ele me entregaria os amigos dele para mim. E de lá cá eu venho vivendo isso. Entreguei os meus amigos para Deus e o Senhor entregou os amigos dele para mim. Então os meus amigos, propósito. E glória a Deus por isso. E não foi diferente com o Ti. Então estou muito feliz de estar aqui podendo servir vocês, servir a casa, como Ele pôde me servir lá aquele dia, e foi maravilhoso. Eu creio que será igual aquele dia. Amém? Então vamos lá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Vamos falar um pouco acerca de intimidade hoje, que é o tema da conferência. Romanos 7, versículo 7. Eu nem me apresentei, né? Eu falei, mas não me apresentei. Apresentei sim, tá? Lembrei agora. Diz assim uma palavra do Senhor. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outra hora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo os preceitos, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 7. Gênesis 39, 7. Você que encontrar, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu deste tamanho mal e pecaria contra Deus?
e pecaria contra Deus. O Senhor, Ele anseia que nós possamos viver em um lugar de intimidade com Ele, um lugar de relacionamento, um lugar onde Jesus estabeleceu para nós que é um amor de Deus. Repare que José disse algo. Ele disse aqui: que faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Talvez você não está entendendo, mas Paulo disse no livro de Romanos que nós conhecemos o pecado pela lei, e que a lei revelou o pecado, que ele não conheceria cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Se o pecado veio pela lei, como José tinha a revelação de que se ele deitasse com aquela mulher seria pecado, porque o pecado veio com Moisés, a lei veio com Moisés. Quem entregou a lei para a humanidade foi Moisés, e Moisés entregou a lei alguns anos depois de José. Então o pecado foi revelado à humanidade pela lei, mas José diz que se ele deitasse com aquela mulher ele pecaria, porque José vivia em um lugar chamado relacionamento com o Senhor. E quando nós estamos em um relacionamento com o Senhor, nós estamos em um lugar de plena consciência da presença de Deus, livre do bom e do mal. Porque hoje em dia, a geração, ela tem ficado muito presa no pode ou não pode. Mas o Senhor quer livrar a nossa consciência do pode ou não pode, e resgatar o nosso coração ao verdadeiro amor ao Senhor. E esse lugar de intimidade é o lugar que revela o coração de Deus, onde não tem peso, onde não tem dor, onde não tem o sofrimento de pode ou não pode, mas tem a certeza e a grandeza da revelação do amor de Deus para comigo e do meu amor para com o Pai. Então o que eu quero dizer aqui, José, ele não tinha a lei que dizia para ele, não adulterarás, mas José tinha um relacionamento com Deus, que dizia no seu coração: jamais eu posso pecar contra o meu Senhor, porque eu conheço o coração dele para comigo, e ele conhece o meu coração para com ele. Veja que José, ele não diz que ele não pecou porque ele não podia pecar. Então essa conferência intimidade maravilhosa, com esse tema maravilhoso, o Senhor quer nos ensinar nessa tarde, nos levar a um lugar de amor, onde uma geração vai manifestar a glória do Senhor, consciente da santidade de Deus, não por aquilo que pode ou não pode, preso na lei, mas preso com o coração, no resgate, no amor, na paixão, na grandeza de quem é o nosso Pai. É isso que o Senhor quer de nós, que nós entendamos, que tenhamos a revelação de porque Ele me amou, eu tenho a consciência, eu tenho o poder, eu tenho a capacidade de amá-lo, porque Ele me amou primeiro, e amor é poder. Então José, naquele momento, quando viu aquela mulher, e aquela mulher insistia para José deitar com ela, naquele momento ali, José não ficou preso no que ele podia ou no que ele não podia, mas o amor a Deus estava maior e acima de todas as coisas, porque ele entendia que existia um lugar de consciência onde o Senhor gostaria de manifestar a sua santidade através da vida dele. Eu gostaria de dizer para você, meu irmão, que o Senhor, Ele quer nos levar a esse lugar, resgatar esse lugar no nosso coração. Jesus veio, preste bem atenção, cumpriu a lei, toda a lei foi cumprida no Senhor, e Ele diz: um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros, como eu vos amei. A revelação do amor de Deus para comigo me traz a revelação e a consciência do meu comportamento para com o meu irmão.
E José tinha isso antes da lei, porque José tinha um relacionamento com o pai. E o relacionamento leva o teu coração a esse lugar chamado amor. E quando temos a revelação do amor dele para conosco, temos a revelação do nosso amor para com o próximo. Então José amava a Deus, e José amava o seu Senhor. E porque ele amava o seu Senhor, ele não defraudou aquela casa, porque ele tinha intimidade com Deus. A intimidade de uma geração leva homens e mulheres à consciência plena da santidade de Deus. Eu quero dizer algo para você, não é heresia, e não se espante, mas eu quero dizer algo para você: não vai acabar a tentação. E muitas vezes nós estamos esperando a tentação acabar, mas a tentação não vai acabar nessa terra. Sabe por quê? Porque não existe manifestação da consciência da santidade se não houver tentação. No Éden, Adão não era santo, Adão era inocente. Preste bem atenção, Adão era santo na sua natureza, mas ele era inocente na sua consciência. Adão era uma criança. Quando o Senhor formou Adão, em Gênesis 1:26, Adão era uma criança inocente. E se Adão tivesse pecado, até Gênesis capítulo 2, versículo 15, toda a culpa cairia sobre Deus, porque Adão não sabia o que era pecado. Adão não teve uma disciplina, Adão era inocente. Até que um dia Deus disse para Adão: Adão, de toda árvore que tem no jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não come, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. E quando Deus deu uma disciplina, para que Adão se tornasse participante da santidade de Deus, diante da manifestação. Porque você só peca ou manifesta a santidade quando tem uma tentação. Porque é a tentação que prova a nossa consciência e o nosso coração para com a verdade do Senhor. Então Deus quer uma geração consciente de quem nós somos em Deus, para que quando a tentação chegar, você pegar essa oportunidade e manifestar a santidade de Deus. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 10. Pois eles nos corrigiam, está falando do pai terreno, por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então essa palavra disciplina não é castigo. No grego, no original, essa palavra disciplina é educação. Educar uma criança, educação infantil. Então no Éden, Adão recebeu uma educação. E quando a tentação chegou, agora Deus se retira e espera que Adão e Eva manifestem a consciência que José manifestou. E a consciência da santidade traz a manifestação da santidade, aonde a glória do Senhor inunda o ambiente. A intimidade nos leva a esse lugar de consciência da santidade. Então o que eu quero dizer para vocês, jovem, que Deus não vai tirar a tentação, porque sem a tentação nem o céu nem saberia, nem o inferno saberia teu nível de consciência para com a santidade do Senhor. E para que você tenha participação na glória de Deus, a tentação se manifesta. Porque no momento da tentação, José se levantou e ele não olhou para a lei, ele não olhou para pode, ele não olhou para não pode, ele não ficou preso o que o pastor ia dizer, ele não ficou preso o que iam falar, mas ele olhou simplesmente, objetivamente para algo, para o Senhor, e disse: eu sei, eu tenho a consciência do desejo, do coração, do anseio do meu Pai. Eu tenho uma revelação do coração de Deus, eu tenho uma consciência. E no momento ele disse para a mulher: por um acaso pecaria eu contra o meu Deus? E naquele momento José fugiu, e a santidade de Deus foi manifesta. Quando Deus, Ele não manda a tentação não vem de Deus. Mas quando o Senhor permite a tentação, é para que nós conhecemos o nosso nível de honra para com Deus. Porque naquele momento
Deus olhou para José e disse: eis aí um menino que eu posso colocar no governo do Egito, porque ele tem o meu coração e eu tenho o coração dele. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Há uma promessa sobre o Brasil, há uma promessa sobre nós, há uma promessa que nós somos a terra do último avivamento. E Deus está levantando uma geração, mas uma geração consciente, uma geração que tem intimidade para a manifestação de uma santidade consciente, para que quando o pecado bater na porta, nós possamos abrir e dizer na cara do pecado: ei, aqui você não entra, porque já tem alguém que mora aqui. E quem mora aqui é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus revela a minha natureza em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu não sou mais pecador, eu sou um santo agora, resistindo ao pecado para a manifestação da glória de Deus através da minha vida. Então as pessoas, o ambiente, a potestade, o principado reconhece que tem um homem de Deus na terra manifestando a glória de Deus, e todo o ambiente é inundado por essa presença, por essa consciência, por essa manifestação da santidade de Deus. E aí então Deus tira um menino de um lugar de admiração e põe ele num lugar de respeito, porque os meninos de Deus as pessoas admiram, mas os homens conscientes, as mulheres conscientes, Deus põe em lugares de governo para a manifestação da glória dele. Então o Senhor nos leva a esse lugar, aonde nós somos plenamente conscientes da glória de Deus. E quando a tentação chegar, você vai poder manifestar o teu coração diante da tentação. Sabe, irmãos, a tentação é o que revela o nosso coração, o quanto de consciência eu tenho da santidade de Deus. Por isso eu disse que não é heresia e que não vai terminar a tentação, porque a tentação é o que revela para mim, para minha consciência, o quanto eu sou consciente da nova criatura que eu sou em Cristo Jesus. O que o Senhor nos ensina nessa tarde, que nós não podemos ficar presos no pode ou não pode, mas que nós precisamos conhecer o coração do Pai. E para conhecer o coração do Pai, Ele nos leva para esse lugar de intimidade, esse lugar que está acima do pode ou não pode, porque a árvore era do conhecimento do quê? Do bem e do mal. A árvore não era só do conhecimento do mal, a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Mas quando houve uma instrução, uma disciplina, foi antes do pode ou não pode, para poder Adão, quando estivesse diante de uma tentação, manifestar consciência de quem ele era de fato no Senhor. Não há avivamento sem santidade, não há santidade sem intimidade, não há intimidade sem relacionamento. Então o Senhor nos chama para se relacionar com Ele, porque é num relacionamento onde eu conheço o coração do meu Pai, onde o meu coração é revelado, e nas oportunidades vem a honra do homem para com Deus. Sabe, irmãos, Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, Deus poderia muito bem intervir naquela situação e dizer: Eva, Adão, não faça isso, não faça isso, não coma. Mas eu quero dizer algo para você: o problema não foi comer o fruto, o fruto foi uma consequência. O Senhor não está preocupado com o que você está fazendo, o Senhor está preocupado com quem você está ouvindo. Porque quando Ele chega no lugar onde Adão e Eva pecaram, e Ele procura Adão, Ele diz: Adão, onde está você? Eu disse para Deus: Deus, o Senhor sendo onisciente, onipresente, onipotente, porque o Senhor perguntou para Adão aonde Adão estava. E Deus me disse: Bill, naquele momento não era um Deus procurando
um súdito, era um pai procurando um filho. E quando eu olhei e perguntei de Adão, eu não olhei para fora, eu olhei para mim e disse: Adão, aonde está você, que eu não encontro mais em mim? E quando ele chega, ele diz: Adão, aonde está você? E Adão diz: Senhor, eu ouvi sua voz e me escondi, porque eu estava nu. E Deus disse: Adão, quem te falou? Veja que Deus não pergunta o que você está fazendo, Ele pergunta onde você está e quem te falou. Porque o que você está fazendo é consequência do lugar onde você está, e o lugar onde você está é consequência de quem você está ouvindo. Então Deus não quer mudar o que você está fazendo. Por isso que a galera hoje, por não ter consciência, ela luta contra o pecado, peca e de repente: não, eu não vou pecar mais, eu não vou pecar mais, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, e luta, e começa uma luta, e de repente ela está fazendo de novo, porque ela está achando que Deus está preocupado com o que ela está fazendo, enquanto Deus está querendo que nós entendamos que Ele não está preocupado com o que você está fazendo. O que você está fazendo é consequência do lugar onde você está, e o lugar onde você está é consequência de quem você está ouvindo. Então ele diz: eu preciso resgatar os teus ouvidos, Adão, eu preciso resgatar a sua consciência, eu preciso trazer você de volta para mim, porque é daqui que você nunca deveria ter saído. Então o Senhor está levantando uma geração consciente e que vai interromper a natureza do pecado no momento que ele ouvir. E no momento que ele ouvir, por ele ter a palavra do Senhor, ele vai poder repreender o que ele está ouvindo pela verdade do Senhor. Foi isso com Jesus. Quando Satanás veio tentar Jesus, Satanás disse para Jesus uma meia verdade. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas antes, preste bem atenção, a intimidade vai te levar a um lugar de revelação plena da consciência de Deus, e não parcial. O diabo trouxe uma tentação e disse parcialmente para Jesus. Ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforme a pedra em pão. Mas quando Jesus saiu do Jordão, o céu se abriu e ele ouviu uma voz dizendo: esse é o meu Filho amado. Amado, amado. E naquele momento, na consciência de Jesus estava o diabo: você está dizendo algo parcial. Eu conheço o coração do meu Pai, eu sou filho e eu sou amado. E nós sabemos que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. E foi o que ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. O que me sustenta não é o pão da terra, mas é o amor de Deus. O lugar de intimidade leva a esse lugar de consciência, de plenitude, de entendimento, de clareza, que o que te sustenta não é o pão da terra, mas é o amor do céu. Se você entendeu, você dá um glória a Deus. O que te sustenta não é o pão da terra, mas é o amor do céu. O que sustentava José não era um momento de prazer, mas era a consciência do amor do céu. Porque um lugar de intimidade vai trazer a revelação do céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Senhor espera que nós manifestemos o céu na terra, porque nós somos celestial. E Ele espera isso, que haja uma manifestação do céu na terra. Quando os discípulos dizem: Senhor, me ensina a orar, o Senhor disse assim: Pai nosso, que estais aonde? No céu. Santificado seja o teu nome. Como o nome do Senhor é santificado? Como o nome do Senhor foi santificado? Pela ação de José. Todas as vezes que você tem uma ação consciente de quem você é e manifesta o reino, o nome do Senhor é santificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Essa oração revela um homem que conhecia o céu mais do que a terra, mas que estava na terra para manifestar a sua origem, a sua natureza que era celestial. Não é o quanto de terra você tem, não é o quanto de talento você tem, é o quanto de céu você tem em você, é o quanto de consciência você tem de quem você é. E os talentos então pode ser e deve ser para a santificação do nome do Senhor através das nossas ações. Porque o meu talento é para santificar o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome, seja na guitarra, seja no baixo, seja no teclado, mas seja plenamente na minha vida, consciente, por onde eu andar. Santificado seja o teu nome, Senhor, pela consciência da sua disciplina, pela consciência de quem o Senhor é, pela consciência da intimidade, acima da lei, acima do pode ou não pode, consciente, pleno do seu amor, e o seu amor me sustenta para a santificação do teu nome na terra. É esse o lugar de intimidade, é o lugar que revela não o pode ou não pode de Deus, mas que revela o coração de Deus. A lei veio com Moisés, mas José já sabia que deitar com a mulher de Potifar era pecado. Mas quem falou para José, se a lei veio com Moisés? Um adorador anda à frente do seu tempo, cara. Aquele que tem intimidade anda à frente do seu tempo. E aquilo que será revelado lá na frente já é revelado para ele. Porque Deus teve que segurar Davi. Deus teve que segurar Davi. Quando Deus diz para Davi, Davi queria construir uma casa para o Senhor, irmão, Deus ficou doido. Deus falou, esse cara vai estragar meu plano, cara. Quer construir uma casa para mim, cara. E ele queria construir uma casa e foi juntando. E aí Deus falou para ele assim, Davi, peraí, seguinte, você não vai construir uma casa. Eu sei do teu coração, mas quem vai construir uma casa para mim vai ser o teu filho. E naquele dia eu serei o seu pai e ele será o meu filho. O Senhor não estava falando de Salomão. Só que Davi foi barrado, porque um adorador anda à frente do tempo dele. O Senhor estava falando de quem? Da raiz de Jessé, do filho de Davi. Quando Jesus passa, o cego Bartimeu grita, filho de... Era dele que Deus estava falando. Era desse filho de Davi que ia construir a casa perfeita aos olhos, ao coração, ao plano de Deus. E quem é a casa perfeita? Eu e você somos o corpo, a casa morada do Senhor. O lugar de intimidade vai te levar a revelações plenas. Deus vai ter que parar você, porque você vai ter tanta revelação que pode ser que se você revelar, você vai estragar os planos de Deus. Se coloque de pé. Ei, irmão, talvez você está dizendo, não, heresia isso. Não, irmão, isso é filiação, isso é consciência de filho. Cara, Deus quer que você seja consciente do amor dele. Ei, o diabo fica tentando e rodeando, bramando ao nosso redor, como um leão. Entenda, bramando como um leão. Quem é o leão? Jesus é o leão. Mas Satanás brama como um leão, para que a gente ache que as coisas dele, a voz dele é a voz de Deus. Por isso que tem muita gente enganada, que diz assim, Deus falou, e de repente diz, não, Deus não falou mais, porque ele não tem intimidade. Mas Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, à procura de quem pode tragar. Só que o Senhor está nos levando a esse lugar de submissão. Filipenses 2,5 diz assim, ó, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se. Essa palavra humilhou-se significa submissão de mente. Deus submeteu a sua mente ao senhorio do Senhor.
desceu, se colocou no nosso lugar para nos colocar no trono dele, porque nós estamos assentados com ele acima de principado e potestade. Nós estamos lá ou estamos aqui? Jesus está lá ou Jesus está aqui? Eu quero dizer algo para vocês. Se você entendeu, você vai dar um glória a Deus. Quero chamar a banda aqui. Você está lá e ele está aqui. Ele te representa lá em cima e você representa ele aqui embaixo. Então você está lá com ele e ele está aqui com você. Santidade, intimidade é um lugar de consciência acima do bem e do mal, acima da lei. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, que nessa tarde haja um encorajamento, Senhor, para a manifestação da Tua glória. Pai, eu declaro, Senhor, uma geração destravada, Pai, uma geração andando acima do bem e do mal, mas andando acima do bem e do mal em um lugar que é o Teu coração, Pai, em um lugar de amor, em um lugar de plenitude, em um lugar de intimidade como José. Pai, que quando as tentações chegarem, Senhor, que nós não possamos se voltar para a lei, mas que nós possamos voltar para o Teu coração e dizer: Pai, por amor a Ti, porque o Senhor tanto me amou, não pecaria eu contra o Senhor de forma alguma, Pai. É essa geração, é essa a geração do novo, do renovo, é essa geração do avivamento, é essa geração que vai manifestar a glória do Senhor, mas sem santidade, sem avivamento e sem intimidade não existe santidade. A intimidade te leva a esse lugar que gera consciência de santidade, que traz a condição e põe no teu coração o poder de filho para a manifestação do avivamento. É nesse lugar, é nesse momento. Se você entendeu essa palavra, eu gostaria que você levantasse suas mãos e começasse a adorar o Senhor.